Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e eu quero convocar você para que nesses próximos dias nós possamos estar participando de mais uma série. Tem alguns dias já que eu vinha orando ao Senhor para que Ele me direcionasse a algo e hoje Ele gerou no meu coração e nós começaremos a partir de hoje uma série intitulada Quem é Deus? Eu não sei se você conhece as multifacetas do Senhor, por isso eu quero apresentar a você de forma profunda e didática quem é o Senhor e as suas nuances e aquilo tudo que envolve o nosso grande Senhor, Deus Todo-Poderoso e sobre todas as coisas o nosso Pai. Eu quero usar como versículo base no dia de hoje para nós ministrarmos o nosso devocional um texto lá da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos do 8 ao 13, e veja o que está escrito. O apóstolo Paulo falando aos Efésios: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e com confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são apenas uma glória para vocês. O apóstolo Paulo aqui falando sobre o seu ministério apostólico, sobre as lutas, e ele traz algo muito precioso no meio desse texto aqui, quando ele traz a expressão multiforme sabedoria de Deus sendo exposta através da igreja. Ele está falando aqui que aquilo que outrora ficou oculto, que aquilo que outrora somente poucas pessoas poderiam ter acesso, através de Jesus Cristo nós temos acesso a essa multiforme sabedoria. E essa é a grande verdade, meus irmãos. O Senhor, ele não opera de forma unilateral ou somente de forma pontual. O Senhor, ele trabalha através de uma pluralidade de ideias, de ideais, de princípios e valores, e todas elas direcionadas às nossas vidas. Nós precisamos entender que mesmo que embora nós nos sintamos cansados, fadigados, sobrecarregados, o Senhor, ele em sua multiforme sabedoria, em suas multifacetas, se é que eu posso usar esse termo aqui com a sua permissão, nós temos um Deus que ele se adapta e ele se conecta conforme as nossas necessidades. E Deus se mostrou assim desde lá do Gênesis. Ele se mostrou como o grande Criador, Elohim. Logo na sequência ele vai se mostrando como o grande El Shaddai, como Yahvé Jireh, Yahvé Rafá, aquele que nos cura, aquele que nos provê, Yahvé Sabaoth, o Deus dos exércitos, El Shaddai como o nosso grande Senhor da paz. Então o Senhor, ele se move e ele se molda conforme os tempos. E o que é mais precioso, eu preciso lembrar você aqui nessa manhã, é que mesmo que embora talvez pareça que a gente não precise de tantas e tantas facetas, a verdade é que se uma delas, somente uma delas, faltasse sobre as nossas vidas, sem dúvida alguma, hoje, no dia de hoje, nós não estaríamos mais aqui. Deus, ele é poderoso, ele é soberano e ele é intencional em tudo que faz. Por isso, ele se apresenta de tantas e tantas formas sobre as nossas vidas, e mesmo que embora ele seja um Deus com suas múltiplas facetas, ele é apenas um só. Ele é somente um só. E de todas as facetas que ele pode se apresentar para nós, tem uma que é a mais poderosa e mais preciosa. Eu vou compartilhar no último vídeo dessa série. Eu não sei se serão 5, se serão 7, eu coloquei na dispensação do Espírito Santo. Mas a tônica dessa mensagem que eu quero passar para você nesta manhã é que independente da sua luta, independente da estação em que você tem vivido, das suas dificuldades, das adversidades que você tem passado, no exato dia de hoje eu quero lembrar você que Deus, ele se molda, ele se move e ele vai em direção àquilo que você mais precisa e não somente responde às suas orações, mas corresponde às tuas necessidades. Então eu quero falar assim como o apóstolo Paulo encerrou antes de orar aqui pelos Efésios nesse texto. Ele fala assim, portanto peço-lhes que não desanimem por causa das tribulações, mas entenda que isso chegará um momento, chegará uma hora que se tornará uma glória para vocês. Então essas formas com que o Senhor se apresenta todos os dias sobre as nossas vidas só tem uma direção: nos trazer a vitória, e que em algum momento das nossas vidas, tudo isso que você tem passado, essa tribulação, essa angústia, ela se tornará em glória e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. O convite é que você não desanime, que você permaneça na presença do Senhor e busque essas faces que o Senhor se apresenta. Se você precisa de provisão, busque Jeová Jireh no dia de hoje, clame ao Senhor, use o poder da palavra, fala: Senhor, o Senhor já se apresentou ao seu povo como Jeová Jireh, o Deus da provisão, e eu reconheço que o Senhor é este Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame a provisão sobre a minha vida. Se você precisa de uma cura, e você pode clamar pela face da cura do Senhor, aquele que é o Deus que nos sara, que é o grande Jeová Rafá. E se você está passando por uma adversidade, você clame através dessa face, que o Senhor te responderá. Se você pensa que talvez as suas lutas estejam te consumindo de alguma forma, as batalhas estejam maiores do que você, clame por Yahvé Sabaoth,
maior, de que Ele vai guerrear as batalhas. Se você pensa que talvez esteja fraco, clame pelo grande El Shaddai, que Ele com certeza, com essa faceta toda poderosa, Ele romperá sobre essas batalhas, sobre a sua vida, e o triunfo será certo. O convite dessa manhã é você, sem dúvida alguma, se relacionar com o Senhor através desta face que você possa ver em cima dessas suas adversidades no dia de hoje. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer. Hoje falamos sobre um Deus multiforme em sua sabedoria. Falamos sobre um Deus que se molda conforme não somente as necessidades, mas conforme os tempos e as estações, Pai. Por isso nós queremos entregar toda a nossa confiança ao Senhor, Pai. Ensina-nos a enxergar o Senhor, Paizinho. Abre os nossos olhos nessa manhã. Ensina-nos a ver a forma com que o Senhor trabalha e as áreas específicas quais o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Lembre, Pai amado, em cada segundo desse dia nas nossas vidas, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mesmo que o Senhor se apresente de tantas e tantas formas, Pai, o Senhor é um único Deus. E se não fosse o Senhor, sem dúvida alguma, este dia não existiria sobre as nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar todo louvor e glória ao Senhor, juntamente, Senhor, com as nossas aflições, crentes que o Senhor não somente responde, mas corresponde às nossas necessidades. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esta série seja incrível, que possa comunicar diretamente ao seu coração e que nós saiamos, sem dúvida alguma, mais crentes no Senhor Jesus e mais dependentes desse relacionamento que é o que Ele deseja sobre nós. Deus abençoe a sua vida.